Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar a nossa discussão sobre memória cache. Nós vimos anteriormente uma visão mais prática sobre a organização hierárquica de memória. Vimos que nós temos a memória principal e secundária. Vimos que a memória principal possui cache e RAM e essencialmente a memória principal resume-se à memória RAM, por causa do tamanho da memória RAM, que é bem maior que a memória cache. Vimos que então a memória cache é uma memória rápida, que encontra-se próxima do processador, e no fundo o que ela possui é uma cópia de dados da memória RAM. Então quando o processador faz a requisição de um dado, temos que saber se esse dado está presente na cache e onde ele se encontra na memória cache. Portanto, o que nós discutimos aí nos nossos últimos vídeos é como que a gente faz uma função para mapear um endereço da memória cache para a memória RAM e o endereço da memória RAM para a memória cache. Lembrando que quando o processador faz uma solicitação, ele solicita o endereço da memória RAM. Então a primeira coisa que nós temos que saber é mapear esse endereço da memória RAM para o endereço da memória cache. E quando a gente encontra um dado na memória cache, a gente tem que saber mapear esse dado da memória cache para a memória RAM, para verificar se eu tive uma falha, ou seja, o dado não está presente na memória cache, ou se eu tive um acerto, ou seja, o meu dado está presente na memória cache. Nós vimos a estratégia de mapeamento direto. A estratégia de mapeamento direto nos dá uma função para fazer esse mapeamento entre memória RAM e cache e vice-versa, ok? Esse mapeamento nada mais é que a gente pegar o endereço da nossa memória principal e tirar um módulo com o total de blocos da cache. Nós vimos que essa conta dá justamente o endereço do bloco da memória cache. Nós vimos que com alguns requisitos nós podemos calcular esse módulo de forma muito rápida, ou seja, se a minha memória cache tiver 2 elevado a n blocos, o resultado da conta do endereço do bloco da memória principal, módulo total de blocos da cache, vão ser os n bits menos significativos do endereço do bloco. E aí nós vimos que isso é um mapeamento válido de memória RAM para memória cache. E para a gente fazer um mapeamento de cache para RAM, a gente precisa de informações adicionais. E essas informações adicionais são justamente os bits que sobraram, tirando esses n bits menos significativos do endereço do bloco da memória principal. E isso nós chamamos de tag. Vimos ainda que a memória cache tem que conter aí um bit de validade nos seus blocos, para saber se aquele bloco é um dado válido, ou seja, que foi de fato carregado propositadamente da memória cache, da memória RAM, ou se aquele bloco é um lixo de memória, que eu não carreguei de lugar nenhum. Tá? Esse bit de validade, ele contém 1, se for um dado válido, 0, caso contrário. Então, para a gente fechar a nossa discussão sobre esse assunto do mapeamento, então eu vou dar um exemplo. Suponha que essa tabelinha aí é uma memória cache, tá bom? Então, é uma memória cache que ela tem 8 blocos, tá joia? Uma palavra por bloco e ela é diretamente mapeada. Então, quando essa memória cache ela é carregada, então o bit de validade, que é essa segunda coluna aí, ele vai ser todo 0, ou seja, significa que aquele dado não é válido, tá bom? E na tag, no dado, eu posso ter lixo de memória, não importa. Aí suponha que o nosso processador fez uma requisição para o endereço 22. Então, esse endereço 22 é o endereço da memória principal. Em binário fica 10110, ok? Muito bem, 10110, ele possui na memória, então 10110. A primeira coisa é observar qual que é o endereço que esse dado deveria ocupar na memória cache. Então, como a minha memória cache possui 8 blocos, o endereço que esse dado deveria ocupar na memória cache são os 3 bits menos significativos do meu endereço principal. Então é 110. 110 até então, o bit de validade era 0, então isso significa que o dado não está presente na memória cache. Então eu tive uma falha. Como eu tive uma falha, eu tenho que acessar a minha memória principal e recuperar o dado carregando-o na memória cache na posição adequada. Então quando eu carrego esse dado na memória cache, eu carrego o dado da memória ali no campo dado, eu carrego a tag, que são justamente os 2 bits mais significativos que sobraram, e eu mudo o meu bit de validade para 1. Novamente, se eu solicito o dado 26, vai acontecer a mesma coisa. Anteriormente, a posição correspondente na memória cache tinha bit de validade nulo, então o dado não era válido. Então teve uma falha. Como teve uma falha, teve que ir na memória RAM buscar pelo dado para carregá-lo na memória cache. Então, para ir na memória RAM,
A gente carregou o endereço na memória cache, preencheu a tag e mudou o bit de validade para 1. Posteriormente, se o nosso processador fizer requisições ao endereço 22 e 26, então ele vai dar um acerto, porque esses dados já estão presentes na memória cache. Como que ele fez para verificar a presença desses dados na memória cache? Então, primeiro ele olhou o bloco da memória cache que esses dados deveriam ocupar. Depois ele verificou se a tag correspondia com o endereço da memória principal, ou seja, se a tag continha os 2 bits mais significativos aí do endereço solicitado. De fato continha, então 22 no endereço da cache 110 possuía a tag 10, que é justamente são justamente os bits mais significativos do meu endereço, ok? Mesma coisa no endereço 26. Então eu tive um acerto e o dado está lá na memória cache, sucesso. Agora suponha que o meu processador requisitou o 16 e o 3. Então o 16 e o 3 eu tive falhas, mesma coisa. Tive que carregar esses dados da memória principal, preencher a tag e mudar o meu bit de validade para 1. Depois, novamente, se o processador solicitar o dado na posição 16, ele faz essa verificação, checa que a tag corresponde ao esperado e o dado está lá, tá bom? Agora, suponha que eu solicitei o dado que ocupa o endereço na memória principal 18. 18 em binário é 10010. Então, o endereço que esse dado deveria ocupar na minha memória cache é o endereço 010. Então, vou lá no meu 010. Encontrei o meu 010. Agora, eu tenho que verificar se esse dado que está presente na memória cache é válido. Como que eu verifico isso? Olhando o bit de validade. Então, anteriormente na memória cache, o bit de validade do 010 era 1. Então, beleza? Eu tenho um dado válido nesse bloco da minha memória cache. Agora, eu tenho que conferir se minha tag corresponde com a tag esperada. E qual é a tag esperada? A tag esperada são os 2 bits mais significativos do meu endereço de memória, que é 10. Opa, mas a tag que eu tinha anteriormente aí no meu bloco era a tag 11. Então não correspondem às tags. Portanto, o dado que eu tenho na minha posição 010 da memória cache não corresponde ao dado cujo endereço da memória principal é 18. Então eu tive uma falha. Nesse caso, o sistema de memória vai na memória RAM, busca pelo dado e sobrescreve esse bloco na memória cache. E agora eu não tenho mais o dado que era da endereço de memória 26, mas eu tenho agora o dado do endereço de memória 18. Então, para a gente fechar as nossas ideias, em primeiro lugar, vocês têm que imaginar o seguinte: como que a nossa memória principal ela é mapeada, tá bem? Ela é mapeada. Então, a gente pode imaginar a nossa memória principal como sendo aí um grande vetor, né? Que é o desenho que eu já fiz em aulas anteriores. Ok? Então, ela é dividida aqui por linhas, né? Nós vimos inicialmente que isso pode ser enxergado por blocos, né? Mas o menor bloco que a gente pode ter é 1 byte. Ok? Então, nossa menor unidade de memória é o byte, quando a gente olha para endereçamento da memória. Ok? Muito bem. Então, quando eu acesso uma palavra da minha memória, então eu estou acessando de 4 em 4 bytes. Ok? Então, se a minha memória ela tem endereços binários, tá joia? Esse bloco de 1 byte, ele ocupa 2 dígitos binários desse endereçamento. Então, aí quando eu enxergo essa memória endereçada por blocos, okay, ela perde os dois bits menos significativos. Porque os 2 bits menos significativos vão representar uma palavra. Tá? Então, é justamente o que a gente vai enxergar agora nesse slide. Tá? Suponha que eu tenho uma memória principal com 2 elevado a 32 bytes, ok? 2 elevado a 32 bytes são 2 gigabytes, ok? 1 gigabyte, desculpa. Então eu tenho 1 gigabyte em 2 elevado a 32. Muito bem. Só que se eu acesso por blocos de uma palavra, os 2 últimos bytes da minha memória principal são reservados aí para endereçar o bloco, porque eu tenho que endereçar o bloco de 4 em 4 bytes. Ok?
Então, se inicialmente eu tinha um endereço da minha memória principal com 32 bits, quando eu tiro esses 2 bytes menos significativos para representar uma palavra, me sobram 30 bits, ok? Agora, suponham que eu tenho uma memória cache de 2 elevado a 10, 2 elevado a 10 bytes, tá ok? Na verdade, 2 elevado a 10 blocos. Ela é capaz de armazenar uma palavra, porque o bloco que eu estou considerando é uma palavra, tá bom? Muito bem, então se eu tenho 2 elevado a 10, essa memória cache ela é endereçada de 0 até 1023. Em binário, então ela precisa de 10 bits para ser endereçada. Tá joia? Então, o meu índice que um dado da memória principal vai ocupar na memória cache ocupa os 10 bits menos significativos. E aí os 20 bits mais significativos que sobram dos 30 iniciais compõem a minha tag. Tá bem? Então, como que é feita a procura, né? Quando dado um endereço da memória principal, como eu procuro por esse endereço da memória cache? Então, a primeira coisa que eu faço é separar, então, em binário, né? O endereço da minha memória principal em 2 pedaços. O que representa a tag e o que representa o índice na memória cache. Aí eu vou no índice correspondente da memória cache e verifico. A minha tag que está nesse bloco da minha memória corresponde à tag que eu estou procurando? Né? E segundo, o meu bit de validade é 1, ok? Então aí aparece essa igualdade aqui no final do desenho e aparece um E aqui, né? Porque o bit de validade tem que ser 1 e a igualdade entre a tag que está na memória cache e a tag que vem do meu endereço principal tem que valer também. Então tem que sair 1. Se os dois saírem 1, esse end aqui vai dar 1 e eu vou ter um hit, ou seja, eu vou ter um acerto. Caso isso dê 0, eu vou ter uma falha. Então aí eu tenho que ir na minha memória principal, que é a minha memória RAM, recuperar esse dado e colocá-lo nesse bloco da minha memória cache.